Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bem, hoje, segunda-feira, o assunto é Campeonato Brasileiro, tem Copa Libertadores, tem Sul-Americana também. Mas no Brasileirão, o Santos ontem foi a Minas Gerais e foi derrotado pelo Cruzeiro. Apesar da derrota, mantém a liderança do Brasileirão. Daqui a pouquinho, a análise dos nossos comentaristas, os melhores momentos do jogo, fazer um balanço aqui, não só da partida entre Santos e Cruzeiro, mas também a rodada como um todo. São Paulo, no Morumbi, ganhou com o gol do estreante Daniel Alves, mas com polêmica na arbitragem. Até agora, o Ceará reclama de um pênalti não marcado e o presidente do Ceará botou a boca no trombone. Lembrando que o próximo jogo do Ceará é contra o Palmeiras, é contra o Flamengo, lá em Fortaleza, hein? Imagina como é que vai estar o clima lá. O Palmeiras cede empate ao finalzinho do jogo. David Braz, que paulada de fora da área. Empatou 1-1 e amanhã enfrenta o mesmo Grêmio, só que pela Copa Libertadores da América, lá em Porto Alegre. Gente, o Corinthians está subindo, hein? Depois da Copa América, o time está invicto na competição e, olha, já ocupa aí bem próximo, está 5 pontos do líder Santos Futebol Clube. E o Carille falou o seguinte, o time agora vai alternar jogadores para não quebrar ninguém, para não cansar ninguém, e o Corinthians já na quinta-feira tem a Sul-Americana contra o Fluminense, que tem o seu treinador. A diretoria reuniu-se hoje pela manhã e, ao que tudo indica, realmente o técnico caiu, né? Já foi mandado embora e muito se fala na volta do Abelão. Só que o Abelão já falou a questão de dias atrás que só volta a trabalhar o ano que vem. Já teve há pouco tempo no Fluminense, não sei se ele retornaria numa batata quente dessa, né? Porque o time já está entre os 4 últimos do Campeonato Brasileiro. Meu caro Guido Bortolomazzi, muito boa tarde para você, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. O meu destaque hoje vai ser pela situação que o futebol brasileiro vive, né? Há uns anos atrás, nós tínhamos um árbitro e 2 bandeiras. Atuavam, erravam, prejudicavam, acertavam. E aí, mais erros do que acertos em determinados campeonatos, criou-se os árbitros de linha para ajudar. Colocaram um em cada gol, atrás do gol, para ajudar os bandeiras e o árbitro. Porque os erros estavam sendo muitos, então o árbitro de linha ia ajudar. Não resolveu bulhufas. Continuavam errando. Aí veio a FIFA e criou o tal do VAR. Aí o VAR tem 5 homens lá em cima, um custo alto, monitores, câmeras espalhadas pelo estádio inteiro, câmeras de tudo quanto é ângulo, e os caras continuam errando. Pô, é brincadeira. O que eles vão inventar então agora? Tem que inventar mais alguma coisa para ajudar a arbitragem a não errar tanto? O VAR veio para ajudar, não para prejudicar. Mais uma vez, uma rodada absurda no Campeonato Brasileiro, erros grotescos que colocam em risco a classificação, o trabalho durante a semana inteira. Ninguém está querendo justificar o injustificável, mas para mim, na minha opinião, nós vamos discutir, o lance do Gustavo Henrique não era para ser expulso. Nós vamos falar muito a respeito disso. O pênalti do São Paulo, o gol do Grêmio contra o Palmeiras e outras coisas que estão acontecendo no campeonato. Então nós vamos discutir isso, porque eu não sei até agora para que o VAR veio. Veio para ajudar ou veio para prejudicar? Olha aqui, meu amigo, vai trocar o pneu do seu carro? Venha para o Blanco Pneus. Não tem preço melhor em pneus à Baixada. O Blanco tem 2 lojas na Antônio Merique. Uma no 551 e a outra no 456. E olha o preço. O pneu aro 17 a partir de R$ 279. Pneu aro 18 a partir de R$ 299. E não é só pneus no Blanco, não. A melhor revisão automotiva para o seu carro. Por exemplo, você quer trocar o escapamento do seu carro por um escapamento silencioso, traseiro, você tem aí um Corsa, então você vai lá, a partir de R$ 64, você coloca um escapamento silencioso na parte traseira do seu Corsa. É isso aí. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. Repito, 2 lojas ali na Antônio Merique, em São Vicente. Comentarista Aníbal Gomes, muito boa tarde para você. Tudo bem, Aníbal? Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos.
Primeiro eu vou ajudar o Guido. A CBF deve contratar para as próximas partidas 5 oftalmologistas, né? Que assim tem mais visão para ver, porque o VAR também não está conseguindo absolutamente nada. O Santos, evidentemente, claro que foi um jogo atípico pela expulsão logo no começo do jogo, tão atípico que não dá nem para analisar qual seria a situação da lateral direita durante os 90 minutos, porque o rapaz não teve tempo de fazer nada. Mas qual seria a função dele, né? Qual seria o esquema que o São Paulo tinha inventado, né? Porque mandou contratar o Pará. O Vitor Ferraz não podia jogar, estava resfriado, automaticamente entrava. Ele inventou. E acho que nem ele soube que depois ele fez as besteiras que fez, e ele passa a ser também um dos responsáveis pela derrota do Santos ontem, diante das alterações absurdas que ele fez. Então, daqui a pouquinho, toda a análise da partida de ontem, Cruzeiro 2, Santos 0. Se você quer fazer uma reforma, principalmente fazer um quarto planejado, ou uma cozinha planejada, você fala o seguinte, bom, o que eu quero? Eu quero preço, eu quero qualidade, tá? E eu quero, acima de tudo, requinte. Então, eu recomendo para você a Casa Brasileira, que tem tudo isso para você fazer aquele quarto planejado ou aquela cozinha planejada. Na tela. A Casa Brasileira Móveis Planejados ajuda você a deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou e com um valor que cabe no seu bolso. A Casa Brasileira tem cozinhas lindas a partir de R$ 399 mensais. Sua casa completa pode ser parcelada em até 24 vezes. Assim tá fácil de deixar sua casa maravilhosa. Por isso, na hora de comprar, procure o lugar certo. Venha nos fazer uma visita, estamos te esperando. Casa Brasileira Móveis Planejados Santos, a sua loja. Bem, Baixado Esportes está de volta aqui para mais um bloco e agora vamos falar de Santos e Cruzeiro. Mas antes de eu colocar as imagens aqui, eu quero colocar 2 temas para que os nossos comentaristas debatam e que você em casa possa fazer junto com a gente uma reflexão. Ou a minha colocação. Qual é a minha colocação? Eu vou imaginar hoje aqui que o Guido, ao invés do Sampaoli ontem, o Guido estivesse no banco de reservas comandando o time do Santos. Ao invés do Sampaoli, que o Aníbal Gomes estivesse ontem no banco do Santos como treinador da equipe. E vou imaginariamente dizer o seguinte, faz conta que nós temos com uma bancada aqui de 10 treinadores tops no país. Vai, o Felipão, o técnico do Atlético do Paraná, o Carille, o Renato Gaúcho, o Abelão, dessemos 10 aqui. A pergunta que eu vou fazer para os nossos comentaristas e eventualmente se tivéssemos esses 10 treinadores aqui, perdendo um zagueiro, com 1 minuto de jogo, tendo a equipe sendo escalada com 3 atacantes, o que esses 10 tops treinadores do futebol brasileiro fariam? Recompor a zaga com um outro zagueiro? Perdi um zagueiro, vou recompor com um zagueiro. Para isso tem que tirar alguém. Tiraria um dos atacantes? Eram 3 atacantes. Ou tiraria outro de outra posição do time? Eu imagino que a maioria dos treinadores falaria o seguinte, eu estou com 3 atacantes, perdi um zagueiro com 1 minuto de jogo, está 0-0, porque a falta não converteu em gol. Eu vou botar um outro zagueiro no lugar daquele que eu perdi. E vou abrir mão de um atacante. Continuo formando meio campo mais fechadinho e explorar o contra-ataque com 2 jogadores. Eu acho que a maioria dos treinadores pensariam assim. E eu faria a mesma coisa. Não sei se o Guido e o Aníbal, se fosse o treinador do Santos ontem, faria igual o Sampaoli ou não. As imagens aqui. 2-0 para o Cruzeiro ontem e vamos analisar essa derrota, a segunda seguida. Guido e Aníbal, as imagens na tela aqui. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o início do jogo. Aí, ó, essa falta, uma falta no início de uma partida, o jogador foi na bola, acertou a perna, foi falta, tudo bem. O árbitro não deu nada. Aí o VAR vai lá, chama o árbitro e mostra o lance e cartão vermelho para o Gustavo Henrique. Na minha opinião, eu acho que não foi merecedor de cartão vermelho. Aí um cartão amarelo seria muito bem dado, mesmo porque esse negócio de falar que o jogador estava no gol iminente, que ia partir para o gol, ia fazer o gol, isso aí é tudo subjetivo. Então ele acabou, através do VAR, o VAR induziu o árbitro ao erro, porque na minha opinião não foi. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o técnico Sampaoli montou o esquema tático do Santos para esse jogo com uma formação diferente daquela que ele vinha fazendo.
Porque ele colocou o lateral Evandro, o jogador que é meio campista, como volante já jogou várias vezes, colocou ele do lado direito para proteger aquele setor com 2 zagueiros e o Jefferson no meio para fazer o terceiro homem do meio campo, fazendo as inversões, às vezes ele caindo para o lado esquerdo também, ajudando a marcação do Jorge, e do lado direito a caída do Carlos Sanches, ajudando o Evandro. O Santos ficaria, teoricamente, com uma equipe com mais qualidade, pelo esquema tático que ele montou no início da partida. Quando saiu o gol e a expulsão, é lógico que você vai falar assim, se fosse qualquer treinador do futebol brasileiro, faria isso daí, trocaria um centroavante por um zagueiro. Só que a verdade é a mesmice. E o Sampaoli não é a mesmice. Não é defender aqui uma coisa que alguns acham errado. É que eu acho que a cabeça dele, por ele entender que ele não joga na mesmice, que o time dele não é igual a todos os times, ele não fez essa alteração que alguns fariam, de sacar um centroavante ou um ponta para colocar um outro zagueiro, se ele poderia, com o elenco que tinha naquele momento, fazer uma mudança tática e reforçar o meio-campo, foi o que ele fez. O Santos tomou 1-0 numa jogada bonita, que foi bem trabalhada no meio da zaga ali, só que o Fred só não estava impedido porque deu condição, não sei quem foi ali, se foi o Lucas Veríssimo ou algum jogador que estava... O Pará também. Foi o Pará? É, o Pará que ele colocou para jogar. Então, aí acabou saindo o gol, certo? Saiu o gol do Fred. Mas até então, eu achei que o Santos poderia conseguir. O que eu não gostei foi o Santos apático. Eu achei o time do Santos muito apático nesse jogo. Ariba, por etapa, a expulsão foi merecida? Acho que foi merecida. Foi, ele fez a falta, e aí que é um problema, como o Guido falou, subjetivo, interpretativo, eu também interpretaria assim, o que diz a regra. Ele estava em direção ao gol. Se vai ou não fazer, o próprio Gustavo Henrique, ele acabou reconhecendo que ele foi infeliz na jogada. Ele não fez de propósito. Então, esse aspecto, eu acho que o juiz, o VAR, nesse aspecto aí, eu acho que ele agiu certo. O próprio Gustavo Henrique admitiu que realmente mereceu a expulsão. Então, exatamente. Então, veja bem. Agora, o Guido está falando da mesmice. Eu acho que o Sampaoli, ele tinha que, numa igreja, rezar muito e agradecer ao goleiro dele. Porque a mesmice dele poderia dar ao Santos uma goleada de 4, 5 gols, ou não. Concordo. Uai, o goleiro salvou o Santos ontem de uma goleada, pela besteira que ele fez. E aí eu volto onde você iniciou. Claro que a substituição tinha que ser a reposição do zagueiro. Não tem como você... Isso não é problema de mesmice, é problema de necessidade de momento e entender o momento. Então, veja bem, e o Rogério foi muito inteligente, que ele quando ele percebeu, ele segurou um pouco. Quando ele viu que ele não repôs o zagueiro, ele mandou o Fred aquecer e colocou. Por quê? Porque nós ficamos só com o Lucas Veríssimo, só como zagueiro de ofício. E colocou o Fred lá dentro como referência. Exatamente. Então, não é o problema de fugir da mesmice, porque há determinados momentos da partida que você tem que praticar uma mesmice. Não tem como. Né? E ele não fez. Aí quando ele quis consertar, se ele tivesse feito a substituição certa, a recomposição do zagueiro, e não aquela palhaçada que ele fez, pôs o Pará e depois tirou o Pará. Quer dizer, ele matou ele fez 2 substituições para uma única posição. Exatamente. Ele recompôs a saída do Gustavo Henrique com a entrada do Pará. Quando ele viu que isso daí realmente foi um tiro na água, ele volta para o segundo tempo, tirou o Pará para colocar um zagueiro, que deveria ter sido feito logo na expulsão do Gustavo Henrique. E outra coisa, ele queimou a possibilidade de colocar mais o uma Marinho. alteração. Por exemplo, o Marinho. Marinho. Ontem, eu não sei se você concorda, o Guido também, e você que está em casa. Eu não estou aqui para dizer que o Sampaoli não é um bom treinador. O cara, hoje, é quase que uma unanimidade no país, todo mundo enaltecendo o trabalho dele, é um cara muito versátil, cara que faz os esquemas de jogos assim, de jogo bem diferenciado. Mas uma coisa é você ser um treinador bom, de ponta, outra coisa, às vezes, você querer inventar. Porque o professor Pardal, muitas vezes, bate com a cabeça na parede. Ontem, caberiam 3 alterações no Santos.
Perdeu um zagueiro, recompõe com outro zagueiro que está no banco, que é o Luiz Felipe. Ponto final. Vai ter que sacar alguém. Estou com 3 atacantes, mas estou com um a menos em campo. Saco um atacante. Aí eu vou escolher. Olha, pela esquerda tem o Dodô, que está apoiando muito. Né? O que eu faço? Quem que joga por ali? Mantenho o Derlis, saco o Soteldo, ou jogo o Soteldo para lá, ou jogo o Sacha para lá e deixo o Soteldo aberto. Até porque os 2 zagueiros do Cruzeiro ontem raramente passavam no meio de campo. Raramente. Um deles parecia o Henrique, que estava no Corinthians. Pegava a bola e olhava para o goleiro e botava para trás. Em qualquer circunstância. Então ele preferiu tirar um cara do meio, que ele colocou na partida. Né? Agora, durante o jogo, ele colocou o Alisson. Ok, colocou o Alisson. Aí a segunda alteração seria a saída do jogador que ele colocou, esse que veio agora aí. O Evandro. Aí sim, falou assim, vou tirar o Evandro, para me liberar um pouco mais, que eu estou com um a menos em campo, para minha válvula de escape, que é o Jorge, vou colocar o Alisson para proteger com meus 2 zagueiros. Né? O Luiz e o Lucas Geríssimo. Tá? E vou, de vez em quando, Jorge, pode ir porque o Alisson está aqui para fazer esse paredão aqui na frente. E aí fala, bom, vai chegar uma hora que o Soteldo e o Sacha, que são os 2 que eu optei para ficar, eu faria isso. Um deles já fala, pô, não dá mais. Ir, voltar, meu pulmão já está arrebentado. O que eu faço? Marinho, vem para cá. Entra, explosão muscular, velocidade, para botar um eventual contragolpe. Não ia desguarnecer a minha zaga, manteria o meu meio campo forte, tá? E ainda com possibilidade de um contragolpe surpreender o time do Cruzeiro. Agora, ele pega e me tira, perde um zagueiro, me tira um cara do meio, coloca um lateral. Aí ele fala, puxa vida, errei na minha estratégia. Aí esse lateral que ele coloca, ele saca e bota um zagueiro. Moral da história, depois põe o Alisson e fica sem opção de colocar mais alguém no ataque, porque o Soteldo já estava extenuado e o Sacha também. Já não aguentava mais correr. E o Alisson já entrou com 2-0. Com 2-0. Então ficou realmente difícil. O pessoal precisa entender é o seguinte, o Sampaoli, como nós, qualquer jogador, ele não está sendo analisado pelo trabalho dele. Está se analisando o que aconteceu ontem. No jogo. Como você analisa um jogador quando joga na partida. Ontem ele errou, não tira... não é por causa disso que ele é incompetente. Mas ontem ele errou. Vê bem, mais uma vez ele tomou o cartão. Né? Mais uma vez. Por uma desnecessidade. Para que? Sabe o que acontece? Eu acho que o marketing dele fica falando, todo mundo está falando, a televisão fala toda hora. Ai, quantos quilômetros ele corre? Corre para cá, corre para lá. Gente, não há necessidade disso. O Guardiola não corre 1 metro e é um dos melhores treinadores do mundo. Então, também tem esse problema por trás dele, que ele está se sentindo. Ontem, ele não reconheceu. Você viu a coletiva dele, nós precisamos voltar a ser o que era. Uai, mas o Santos, ontem que errou. Nos outros jogos, o Santos estava jogando para frente e estava ganhando, ou não? Mas eu acho que ele quis falar isso, não foi em virtude do jogo em si, foi dos jogadores muito apáticos que o Santos teve. Eu acho que um dos problemas da derrota ontem foi a maneira como os jogadores se comportaram em campo. Parecia que estavam dormindo, estavam anestesiados. Sabe? Você não viu ontem o Carlos Santos jogar bola, o Pituca não jogou bola, o Sacha algumas jogadas, o Derlis desaparece, entendeu? Olha esse lance. Saiu o gol porque o Pará deu condição mesmo. Aí. Era impedimento do Fred. Quer dizer, bobeira do Pará ali, mal posicionado, acabou fazendo com que o Fred tivesse condições de fazer o gol. Agora, a gente analisa, por isso que eu falo, não é você falar do jogo em si e você do lado de fora hoje, depois de tudo que aconteceu, você analisar o jogo. Mas se você pensar durante o jogo, aquilo que ele fez durante a semana, a maneira que ele montou o time dele, né, com o posicionamento dos jogadores, né, colocando mais uma mudança que ninguém esperava, que era o Evandro na lateral direita, por quê? Ele tentava fazer com que esse jogador atuasse mais pelo meio e fazia o revezamento ali com o Carlos Santos, dando mais qualidade. E o Jefferson jogando um pouco mais à frente, ajudando do lado esquerdo. Só que não teve, o Santos não jogou. O Santos parece que estava adormecido. Essa é a realidade. E aí, depois da expulsão, eu imagino como é que ficou a cabeça dele para mexer na equipe e não tirar o poder ofensivo do time. Guido, veja porque se ele mexe e tira o Sacha, porque ele falou o Sacha, ele não mexe no Sacha. Eu não tiraria o Sacha. Ele acha que o Sacha... Eu tiraria o Derlis Gonzalez. Ele acha que o Sacha é um jogador. Agora você vê, o Derlis ele não tirou por quê?
porque o Derlis estava marcando o Dodô. Passa o Sacha para a direita. Não, Edson, Vou mas te aí falar você uma fica coisa. sem homem de referência no ataque. Mas aí é você isso não que ele precisa de pensou. homem de referência no ataque. Você está com um a menos em campo. Mas ele pensou assim, Você a cabeça... está inferiorizado. Como Não é que é você vai isso. querer... Como é que você vai querer abrir guerra? Mas por que tendo inferiorizar? um Você garfo tá perdendo contra alguém que um. tá com Peraí, tanque, peraí. com míssil, Peraí. com avião? Por que Como é você pode perde fazer um isso? jogador e você acha perder um zagueiro e você acha que tem que repor se você teria jogador no time para poder fazer essa alteração? Então por que ele escalou com 2 zagueiros? Não, eu tô falando, ele colocou 2 zagueiros Se no você time normal. escala 2 zagueiros e perde um com 1 minuto de jogo, Tem que E por que, Você eu não vou tem que mudar meu recompor? time? Por que eu vou mudar meu time naquele momento se eu tenho o Pituca que pode fazer Guido, a quarta não é zaga? mudar, não é mudar, é manter o que você colocou. Não, mas aí você vai perder homem de referência no ataque? Mas é claro, Guido. Mas ele qualquer não quis time no fazer Brasil, isso. Qualquer time no Brasil, qualquer um, e qualquer treinador do futebol brasileiro, Por isso que estão a mesmice. não é mesmice. A mesmice, Não é cai na mesmice. Isso é uma questão de Pô, estratégia de jogo. É a mesma coisa, tá ganhando de 3-0, coloca mais 2 volantes. Pô, a mesmice dos caras do Brasil, ele quis alterar, ele quis mudar. Não deu certo, eu volto a falar. O time foi apático. Não foi as alterações que prejudicou o time. Veja foi bem. o time que estava apático no Guido, jogo ontem. ele chegou a uma conclusão em 44 minutos de jogo sem os acréscimos. Por que 44? Porque o cara foi expulso com 1 minuto, aí ele botou o Pará. Com 44 minutos e mais os acréscimos, ele chega no vestiário e fala, caramba, porra, errei no Pará, vou botar o Luiz Felipe. Matou! Claro. Ele marcou, ele fez perdeu, depois ele o que ele- perdeu 2 garrafas d'água em pleno deserto do Saara, desnecessariamente. É Ele isso. poderia ter poupado 1 garrafa de água. Não, ele utilizou 2 por uma besteira que Mas ele o fez. que ele fez com o Pará? veja Ele bem, tirou- quem ele peraí. tirou pra colocar Não, o Pará? mas veja bem, não. Ele tirou o Evandro. Veja Mas bem. quando ele tirou o Evandro? Quando o time foi Quando ele foi expulso na o jogador, expulsão. pô. Então, aí ele colocou, saca o Evandro e coloca o Pará na direita. O que, Isso. que ele quis fazer com isso? Ele quis fortalecer a lateral Fortalecer em quê? na marcação Que? e Ele liberar o só meio campo. desguarneceu o miolo. Poderia ter Veja colocado bem, esse Evandro, olha aqui. continuava de lateral Veja bem. e botava outro cara recompondo a peça que perdeu. Veja bem, Mas nada. E veja saca bem. um atacante. Veja bem, 2 coisas. Primeiro, nada melhor do que você, ele fez o que ele tinha que fazer antes, que foi repor. Partindo do pressuposto do Guido, né, da mesmice, então ele não tinha que voltar para o segundo tempo com aquilo que ele tinha que fazer antes. Claro. Uai, ele vê bem no vestiário. ou É alguém a meia fala- culpa. É, Ó, é exatamente. meia culpa. Desculpa. Desculpa, eu Não- errei. O cara, quando erra, Eu não faz assim, ó, errei. desculpa, Claro. ele levanta o braço, peça pra todo mundo, Claro. desculpa, errei. Foi isso que ele bem, fez. Veja bem, outra coisa. O Guido falando agora é fácil. Não, por onde eu vi o jogo, no caso da expulsão, o comentarista, vou até citar o nome, Maurício Noriega, na hora da expulsão ele falou, daqui para frente o que se espera do São Paulo? Reposição do zagueiro. Em cima da... Claro que qualquer um ia pensar nisso. No ato, você pega No um jogador, ato, você pô. recompõe. Pô, depois Você vai você recompor. Agora, se o Pará não desse condições... Uai, do lado de lá pode falar. Se o goleiro não tivesse numa tarde Olha, inspirada- Aníbal, vamos fazer o seguinte, olha, trocando em miúdos aqui. No Brasil, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. O futebol é uma paixão nacional. E como se diz um termo popular, nós temos mais de 200 milhões de treinadores no Brasil. Vamos admitir que ao invés de jogar 11 contra 11, o Santos, por uma razão qualquer, que a CBF determinasse, falou, olha, você vai entrar contra o Cruzeiro só com 10, hein? Tá? Você não vai poder entrar com 11. Faz de conta, é um faz de conta. O São Paulo ia escalar 3 atacantes e um zagueiro? Ou ele ia falar, não, vou jogar só com 2 atacantes. Nem ele, nem ninguém. Vou minha zaga inteira, o meio campo compactado e o contra-ataque, ao invés de 3, jogar com 2. 2. Ou ele falaria, não, eu vou entrar com 1 a menos, mas eu vou jogar com 3 atacantes e só um zagueiro. Ele faria isso. Não, Não você sei, veja dele se bem. espera tudo. Você veja bem que o Rogério... Não, ele pode até fazer porque ele fez. Agora eu pergunto para você que está em casa, para o Guido que está aqui e para o Aníbal que está aqui. Vocês fariam isso? Jogariam com 3 atacantes tendo 1 a menos em campo? Nunca. 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 Eu não jogaria nunca. Agora fala o seguinte, o cara deu uma de professor Pardal. Porra, já estão pegando no pé. Ninguém está pegando no pé de ninguém. Claro. O Sampaoli continua sendo o cara hoje, o treinador da moda. Mas olha, uma coisa é uma coisa. Uma coisa é a pessoa fazer algo, entendeu? E a gente achar por que ele fez que está certo. Fosse o Jair Ventura, que ontem fala o seguinte, olha, perdi o zagueiro com 1 minuto, tiro
um cara do meio que eu inventei para lateral, põe o Pará, continuo com 3 atacantes, aí no intervalo do jogo Mas eu coloquei se o fosse Pará, o Jair eu tiro o Pará, Ventura, ô, boto Edson. sabe o que eu falar? Ô, Edson. Jair Ventura, de Belo Horizonte, Ô, Edson. a passagem que você vai ter é direto do Rio de Janeiro para sua casa. Só que se fosse E o ponto Jair final. Ventura, Jair Ventura, você ia criticar o Jair Ventura pela escalação que ele fez. Não é pelas mudanças que ele fez. Você já ia criticar o Jair Ventura se fosse o Jair Ventura. Você entendeu? Como treinador, que não tem capacidade de ser. Você já ia criticar ele, porque você ia falar assim, pô, esse cara é louco, pô. Colocar o Evandro na lateral direita? Mas peraí. Pô, esse cara é louco. Colocar o Jefferson no meio campo, tendo um jogador aqui? Peraí. Aí eu vou entrar e vou fazer a pergunta para você. O que o Evandro te dá garantia que ele fez no jogo? Ou que ele faria? Nada, porque ele foi sacado com um minuto. Como é que o esquema... Ele foi sacado com um minuto de jogo. A semana inteira, peraí. A semana inteira, o treinamento do São Paulo foi fechado. Ninguém viu o que ele fez a semana inteira. Ele trabalhou 5 dias no CT. Ele montou o time para pegar o Cruzeiro com o Evandro na lateral. O pensamento dele, ele treinou o time semana inteira desse jeito. Mas ninguém pode criticar o que ele fez. Deixa eu só argumentar uma coisa. Deixa eu só argumentar, e aí eu passo a palavra para você e o Aníbal também. Você tem toda a razão. Ele treinou o time e falou o seguinte, eu vou jogar com o Gustavo Henrique e vou jogar com o Lucas Veríssimo, e ao invés de eu colocar o Pará de lateral, eu vou colocar o Evandro de lateral. Vou treinar assim. Perfeitamente. Só que ele perde um jogador, que é o zagueiro, com 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo. O que ele faz? O Evandro, que ele colocou de lateral, que, como falou o Aníbal, a gente não sabia como é que ia ser o rendimento dele. Claro. Ele tira aquele cara e coloca o Pará. Então por que ele não começou o jogo com o Gustavo Henrique e o Pará ao invés do Evandro? Porque, o Edson, presta Qual é a atenção, diferença eu vou te falar da agora. alteração que ele fez? Eu vou te falar ele agora. Ele tira o Evandro daqui e Dá põe licença o Pará de eu falar? e não recompõe Agora o deixa que ele perdeu. eu falar Isso agora. tem lógica, Tem Guilherme. lógica sim. Isso é coisa de louco. Não é coisa de louco. É lógica dele trabalhar o que ele pensou. Na em cabeça fazer. dele, pô. Sim, por isso que o time precisa estar em Cabeça primeiro dele. lugar. Só Porque que se tem fosse igual o aos país outros... inteiro, pelo menos eu, Por acho quê? que o país inteiro, se cada um dos brasileiros... Mas é fosse tudo a treinador mesmice. do É isso que eu tô acabando de falar. Isso é mesmice. É a mesmice. É uma questão tática. Tá, se você pega de um você se treinador proteger normal, quando você tá se você infernizado. pega um treinador normal, o treinador normal ia entrar com 2 zagueiros, com 2 laterais, com um volante, com um armador e 2 atacantes ou 3 atacantes. O Rogério... Esse é o time normal, esse é o treinador brasileiro. O Rogério fez o normal e ganhou o jogo. Sim, mas ganhou nas circunstâncias. Agora eu Nós vou te falamos falar. aqui que Não, já era um espera um jogo pouquinho. duro. Mas espera, sabe? espera um Até pouco. pela motivação da Mas chegada espera do um pouco, Rogério, espera um pouco. do Estado. Espera um pouco. Do estádio. Ele treinou a semana inteira da maneira como ele escalou. Ninguém viu. Né? Tudo fechado. Com 1 minuto de jogo, ele perde um jogador, um zagueiro. Então, ninguém sabe como seria a participação desse jogador, como era a formação tática. O Guido está tentando chegar lá. O desenrolar, eu tô- o Não, desenrolar tá chegando, dele porque durante o ninguém jogo. sabe. Agora, o treinador, ele tem que imaginar também com a tipicidade que acontece durante um jogo. Agora, e se você E pensar... ele não pensou E nisso. se ele chegar aqui agora, sentado aqui, ele falou assim, peraí, eu vou explicar para vocês o que eu fiz. O porquê que eu coloquei o Pará. Porque no meu treinamento durante a semana, eu fiz essa alteração. Eu tirei o Evandro e coloquei o Pará na lateral direita. Perfeito. E ele supriu Perfeito, essa marcação. Guido. Deixa eu falar? Pois não. Dá licença. Ele supriu essa marcação aqui. Quando o Gustavo Henrique foi expulso, ele pensou a lógica. Eu recuo o Pituca, ponho o Pará na lateral direita para suprir o Evandro e o meu time vai ficar composto do mesmo jeito. Só com e um aí, cara no meio de campo pra marcar, mas Guido. aí o Sacha volta para Só com um ajudar a cara pra marcação. marcar, mas você vai O Berlim matar os volta. 3 caras da frente. Agora eu Como vou vai? Chegou um determinado momento no jogo que você Posso? olhava o Soteldo, você olhava o Derlis e você olhava o Sacha, porque você tem que entender que o time do Cruzeiro toca a bola. E vai não seria a tocando, mesma vai coisa se tocando. colocasse um zagueiro? Não, Guido. Ah, não. Claro que Ah, não. não. Ah, Quer dizer, não. vem cá, vamos inverter a pergunta. Vamos inverter a pergunta. Por isso que eu digo, cada um tem uma cabeça. Por isso que o futebol é apaixonante. Começa o jogo. 1 minuto. Ao invés do Gustavo Henrique ser expulso, era o Sacha que foi ser expulso. O Sacha.
Foi lá, deu uma porrada no cara, tomou cartão vermelho. O que faria o São Paulo? Vou repor essa peça. Não vai fazer Vou nada. botar o Marinho e vou tirar um zagueiro. Não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada. Aí Por que entrou que na não faria Ele não nada? vai fazer Porque nada. isso aí, na pior das hipóteses, vou perder um cara, mais um atacante. Mas continuo mantendo a minha postura. Meio campo equilibrado, defesa compactada. Não vou mexer mais. Posso tocar um atacante pelo outro, quando cansar. Mas só dois, vai voltar aí, voltar aí, voltar aí, voltar. Aí o Marinho, ou o Sacha já não aguenta mais, ou o Soteldo, vou botar o Marinho. Agora, você não ia fazer mudanças assim. Ah, perdi o Sacha, ele foi expulso. Legal. Botar outro atacante. Marinho entra. Quem que vai sair? Ah, vou tirar o Gustavo Henrique. Você faria isso? Não sei. Só se o cara tiver Eu no não hospício. sei. Se eu tiver, eu não sei Se o que... o cara tiver no O hospício, Edson, ele faz isso. não é que ele pode estar no hospício, ele podia muito bem chegar e falar assim, Jefferson, sai do time. Jefferson? O que jogou? O que jogou de meio campo? O Jonathan. Desculpa, o Jonathan. Jonathan, vem pra cá, eu vou colocar um outro atacante ali. Eu vou colocar o Uribe, vou colocar qualquer um outro ali. Tiraria ele. Se eu treinasse o time... Um a menos em campo. O Edson, se Você ia ele tirar não um quer cara perder... de marcação para colocar um atacante a mais. Se eu tenho um posicionamento, se eu tenho uma ideia de um time, Sei. que o meu time é ofensivo, que o meu time joga para cima, não dá espaço para os zagueiros, por que eu não vou pensar nessa alteração se eu trabalhei isso? Guido, É o você que eu joga falo. pra cima. As E pede pessoas têm que igualdade. analisar o que se faz no trabalho durante a semana. O que o treinador fez a semana. A gente não tem essas informações, porque ninguém está indo lá ver. Ele não deixa ninguém ver o treino. Eu volto a falar, hoje no CT ninguém sabe o que acontece. Essas alterações que ele faz, aí você fala, o cara é louco, mas você não sabe o que ele trabalhou. Durante a semana inteira, o que ele fez, as alterações que ele fez. Mas pelo que você falou, supostamente, ele começou o treinamento com o Evandro, depois ele testou o Pará. Sim, Peraí, sim, no treinamento. Sim. Mas aí ele continuou com 11. Continuou Treinando com com 11. Aí, veja bem. Claro, aí eu é faço a questão segunda tática, pergunta. é Peraí. questão tática. Aí, Não, aí, você fala isso assim, aqui é um que é tabuleiro. um jogador, Isso aqui é um gente. tabuleiro de xadrez. Pelo amor de Deus, você tem 11 jogadores aqui. Você perdeu uma peça do xadrez. Você precisa recompor ali sem alterar a situação. Eu vou mexer numa peça só. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um lateral, que eu já treinei ele, vou puxar um volante um pouco mais para trás e formo a zaga, porque a minha zaga está formada com o Jorge, com o Pituca, com o Lucas Veríssimo e com o Pará. Pego o Jonathan, fecho ele com o Carlos Sanches e continuo com 3 atacantes. Essa é a minha cabeça. Guido, com 3 atacantes, que a para bola com não isso. chegava. Vamos enxergar futebol, Por que não aprender tem- com ele. Mas pelo amor de Deus, que enxergar futebol. Isso não é enxergar futebol. Como não? Isso aí é se pegar um revólver, você dá um tiro na cabeça. Por quê? Entendeu? Essa tática do São Paulo e Pardal... Você viu como eu fiz o ontem, time? Você fez um time que ontem só o Cruzeiro tocava bola. E aí era meio campo e ataque e ligação direta. A zaga do Santos olhava e não tinha ninguém no meio de campo. Ô, Edson, se Por o quê? time foi Vazio no meio de apático, campo. se o time foi Pelo apático, amor de não Deus, foi por causa das pelo amor de- alterações. Eu respeito a sua opinião, mas o que você está fazendo, se pega um Flamengo ontem, virava 5, acabava 10. O Santos ontem só não tomou a paulada maior do Cruzeiro, porque o Cruzeiro está dizendo o seguinte, olha, graças a Deus, se ganhar um jogo, a gente já tira essa zica e Vamos essa supor, pressão. peraí, vamos supor. O Cruzeiro ontem se abdicou de jogar. Peraí. Se abdicou de jogar. Deixa eu só te falar uma coisinha, O meu time, jovem. o time do Cruzeiro tá Peraí. assim, ó. Graças Deixa a eu Deus. te Se falar. pega um Peraí. Flamengo mais impetuoso, Posso falar? o Santos ia tomar de 10 ontem, rapaz. Eu vou te fazer uma pergunta. Pelo amor de Deus. Eu vou escalar o time aqui, ó. Escuta que eu vou escalar o time. Fala. O Everson, Pará, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Jorge. Sim. Pituca, Carlos Sanches e o Jefferson. O Jonathan. Derlis, Sacha e Soteldo. Soteldo. Pronto. Certo? Bonitinho. É bonitinho, equilibrado aí. Aí, vamos supor que ele tivesse feito todas as alterações. Como todos os Não, outros. já tinha feito, já mudei aqui o time, já coloquei o time que está em campo. Sim. Tá? E aí, faltando 30 minutos para acabar o jogo, você não puder mais mexer no time. Tá. Aí o Gustavo Henrique foi expulso. Aí você não tem opções. O que você vai fazer? Aí você manda os caras voltar tudo. Você recua todo mundo. Recuar o quê? Recua. Só deixa um cara lá na frente Ah. que tiver alguém da E pulmão. por que ele não fez e isso? o resto volta tudo. E por que ele não fez isso? É lógico que ele fez isso. Ele chamou o Cruzeiro do jeito que ele fez.
para sair nos contra-ataques. O time dele recuou todo e falou, agora nós vamos segurar aqui e vamos sair nos contra-ataques, é assim que eu quero. Só que não deu certo. Guido, o time foi lerdo. Quando você tem opções e você perde um atacante. Esquece as opções. Você não pode mais mexer no Guido, time. pelo amor de Deus, deixa eu só concluir aqui. Na época do Aníbal, Quando você perde um atacante... você não podia fazer alteração, o que você faria? Quando você perde um atacante, a sua chance de ser mais agressivo e de sair vitorioso diminui, porque o seu poder de fogo é menor. Porém, o seu time está montado, o seu time está bem articulado, você está com jogadores no meio campo e uma defesa equilibrada, compactada. Agora, você perde um zagueiro, com 1 minuto de jogo, e tendo um outro zagueiro no banco, você tem que fazer o quê? Gente, eu escalei com 3 atacantes, mas agora eu vou abdicar porque eu perdi um zagueiro. Claro. Vou botar o Luiz no lugar do Gustavo. Claro. E vou tirar um dos atacantes. Falar, o Sacha, desculpe, o Sotel, desculpe, o Deli, desculpe, a ocasião faz o ladrão. Só isso. Mas ele fez outra coisa. E graças a Deus só perdeu ontem de 2-0. Vamos fazer o seguinte, eu quero só dar uma faturada aqui em nome da Top Center e dar um recado que nem o Valmir Lopes. Me ligou e falou, Edson, meu celular deu pane. Falei, não se preocupa, Valmir. Qualquer que seja a marca do seu celular, traga aqui na Top Center. Há 10 anos, no mesmo endereço, aqui na Rua Oswaldo Cruz. Os profissionais da Top Center são altamente capacitados para arrumar qualquer tipo de celular, iPhone, iPad. E detalhe, eles arrumam na hora, na frente do cliente. E você pode pagar com cartão de crédito também. O horário de funcionamento deles é muito flexível. É de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite, tá bom? Então, mesmo que você está trabalhando, acabou aí o horário do expediente, dá um pulo aqui na Top Center. Você vai ver na imagem agora do seu televisor, é muito fácil o endereço deles aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da Unisanta. Eu vou mostrar agora, preste atenção na imagem agora na tela. À direita do vídeo, a porta principal de entre os alunos da Unisanta. Logo ao lado está a loja Top Center. Deu pane no celular? Traga Top Center. Próximo bloco, apanhado geral do Brasileirão. Até já. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta. Toda a linha Chevrolet Zero com juros zero e seminovos com condições exclusivas. Onix 0 km 41.990 e taxa zero. Tracker 1.8 LTZ 2015 59.990. Prisma 1.4 LT 2016 42.990. Seminovos abaixo da tabela FIP com taxa a partir de 0,99% ao mês e transferência grátis. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta em Santos, Guarujá e Praia Grande. 32269000. Olha aqui, o próximo jogo do Santos é contra o Fortaleza e você pode concorrer a um par de convites para saborear o melhor rodízio da Baixada lá na churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Basta entrar no Facebook do Baixada Esporte TV, colocar o seu nome, bairro e o palpite. Santos e Fortaleza na Vila. Se houver mais um acertador, a gente vai fazer o sorteio aqui na segunda-feira. Em relação ao jogo de ontem, 2-0 para o Cruzeiro, quantos acertaram, Guido? 2 acertaram. E o Alexandre Manuel da Silva, da Praia Grande, foi o sortudo que no sorteio faturou o prêmio. Então, repita o nome dele. Alexandre Manuel da Silva, da Praia Grande. Então, Alexandre, parabéns. Você faturou um par de convites aí para saborear o melhor rodízio da Baixada Santista, lá na churrascaria Ponto dos Motoristas, em Praia Grande. Lembrando que é um sistema de rodízio com mais de 20 tipos de carne, um magnífico buffet, com pratos especiais, grande variedade de saladas, enfim. E para você que não conhece ainda, leve a sua família. Vá saborear o melhor rodízio na Baixada, na churrascaria Ponto dos Motoristas, em Praia Grande. Olha que o São Paulo acabou na estreia do Daniel ganhando o jogo. E, porventura, com um gol do Daniel Alves. Mas o brilho da vitória do São Paulo foi meio que arranhado por causa daquele problema que teria sido pênalti do Volpi, não foi, enfim. Vamos falar um pouquinho da estreia do Daniel Alves. É bom estrear, ainda mais com gol, né, Aníbal? Ah, não tenho dúvida, e com vitória e gol, né? Claro que eu concordo com você, eu acho que tirou um pouco do brilho. Do brilho. Ficou essa dúvida, foi, não foi? Há uma divisão de opiniões, até entre árbitros, né? Que ele foi força excessiva, então... Mas, de qualquer maneira,
o São Paulo ganhou e o São Paulo tem um jogo a menos e o São Paulo está chegando lá em cima. E o São Paulo pega o Atlético do Paraná nesse jogo a menos lá em Curitiba. Exatamente. E aí, Guido Bortolomazzi? Eu achei que o time do São Paulo, é lógico que ainda não é aquilo que o Cuca quer, né? O time ainda teve vários problemas, a falta de um entrosamento melhor ali, até com o Daniel Alves no meio. O time ficou mais com qualidade. O time tem agora a qualidade do passe, aí a chegada forte aí, ia ser um baita de um golaço, né? Ó, pimba. O centroavante do São Paulo tá chegando. É um garoto que tem futuro aí. Mas, de um modo geral, eu achei que o São Paulo está crescendo na competição. É um time que tem tudo para chegar a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Com certeza vai brigar pelo título. E o Ceará também é um time que vem de cara a derrota, hein? É o que se fala no termo popular, um time cascudo. Eu acho que esse a terceira, Ceará, depois hein? de três vitórias, ele acabou Olha perdendo, lá, né? esse lance, para a gente fechar aqui, essa vitória São Paulina. Você daria pênalti, Guido? Com certeza eu daria, mesmo porque se o jogador não acerta o atacante, ele ia fazer o gol. Para você, Aníbal? Também, concordo com o Guido, é isso aí. Se ele não faz, olha lá, ele ia fazer o gol. Tranquilo. Entendeu? Ele obstruiu a passagem do jogador. Ficou claro para mim agora, não sei se vocês vão perceber. Ele poderia ter evitado o choque com o atacante. Sim. Dá a impressão que quando a bola passou, ele ainda dá uma inclinadinha no corpo, dizendo, não, o cara não vai passar. E aí vai ficar aquele como se fosse, olha lá, Não, ele foi para trombar com o jogador, porque você vê que ele já se preocupa que o jogador ia dar um chapéu nele. Você vê que ele levanta o braço, ó. Ele levanta o braço porque quando o jogador estica o pé, olha lá, ele levanta pensando, ele vai dar um toque por cima e eu vou ter que abafar essa bola. E aí, no que ele fez isso aí, ele jogou o corpo em cima do atacante. E outra coisa, Guido, se o goleiro tivesse batido primeiro na bola e depois se chocado com o atacante, não foi o caso, né? Não. Não foi o caso. Não, e o jogador tocou na bola primeiro, o atacante. Cara, posso fazer uma pergunta para os entendidos? Vamos. Ele ia em direção ao gol. Não, ia ser expulso. Entendeu? Não, o goleiro não ia ser expulso. Dentro da só grande área cartão não é expulso. Não, só cartão amarelo. Porque mudou a regra, porque antigamente daria... Fosse fora da área, seria expulsão. Seria expulso, entendeu? Mas eu acho que o Ceará é um time que vai vender caras as derrotas daqui para frente. E esse menino que você gosta muito, que é do Santos Futebol Clube, que veio da Ponte, Pô, o Felipe Cardoso. tá dando trabalho. Hein? Lógico, e o São Paulo tá olhando ele, já falou. O São Paulo tá de olho no O menino. São Paulo é aquele negócio, foi colocado para lá e aí todo mundo começa a falar, São Paulo, olha como é que o menino tá jogando agora, tá fazendo gol. Não, ele tá lá, nós estamos observando, é até bom ele estar em atividade para continuar jogando. É a mesma coisa do Jobson. O Jobson não vai ser mais emprestado porque o Santos pediu uma fábula para liberar ele para o Cruzeiro. Aí é aquela, não, eu quero que ele fique aqui. Eu quero que ele fique aqui. Aí o presidente marrou, não vai negociar o jogador porque pediram alto demais e ele vai continuar fazendo o quê? Vai jogar nesse time ridículo do Sub-20 que o Santos tem? Vai jogar lá? E não vai ter nenhuma sequência de jogar num time grande como o Cruzeiro e poder futuramente o Santos trazer ele de volta? Não, vai ficar aí parando, jogando aonde? Não dá para entender. Olha aqui, você vai trocar o pneu do seu carro, venha para o Blanco Pneus, não tem preço melhor em pneus na Baixada Santista. Lembrando que o Blanco tem duas lojas ali na Antônio Meric, uma no 551 e a outra no 456. E olha só a promoção, pneu Aro 19 a partir de R$ 349. O pneu Aro 20 a partir de R$ 399. E não é só pneus, a melhor revisão automotiva. Você troca o óleo do seu carro, tá? Você vai pagar só o óleo. A instalação do óleo, não. A colocação do óleo, não. Óleo semissintético, olha lá, SL15W40, a partir de R$ 17,90. Já o óleo mineral, a partir de R$ 13,00. E a troca, como eu disse, é grátis. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. Já já eu volto, hein, com mais Brasileirão. Amanhã tem Copa Libertadores, amanhã tem Grêmio e Palmeiras em Porto Alegre. Os dois se enfrentaram no sábado, né? Empate de 1-1. Ô, Guido, vou mostrar um pouquinho as imagens do jogo de sábado, mas já projetando o jogo de amanhã, que é diferente. O Grêmio vem completo, o Palmeiras também uma alteração aqui, outra colar. Mas e aí? Esse pega interessante entre Grêmio e Palmeiras, hein? A gente estava comentando aqui, é complicado você... Olha que golaço aí. Foi um gol bonito, né? Mais uma vez um gol bonito. Os dois gols foram bonitos. Só que o gol para mim, ó, eu volto a repetir, o Dudu, hoje, é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Ele merecia ganhar o melhor jogador do Paulista, só não foi porque estava
tá aquela mesquinheza com o Palmeiras e já não foi. E aí fez esse baita golaço. Agora, é duro você jogar um campeonato brasileiro que é duro mesmo, é um campeonato que você às vezes perde jogadores porque tem uma outra competição paralela. E nessa competição paralela você volta a jogar 2 vezes com a mesma equipe. Você vê, o Grêmio entrou com o time meia boca, o Palmeiras também. Agora, daqui a pouco, terça-feira, voltam a se enfrentar numa competição que os dois têm o maior interesse. Pelo menos até agora, que é a Copa Libertadores, né? Eu sempre escutei os treinadores falar o seguinte, quando você joga 3 vezes com o time, depende da qualidade, um perde, um ganha e outro empata. É sempre assim, nós tivemos já um empate. Agora, será que vai ter 2 vitórias, vitória lá e vitória cá? O que pode acontecer nesses dois? Uma lá e outra aqui. É isso aí. Para você, Aníbal, o que você projeta para amanhã? Eu acho que, você falou, eu acho que é um jogo totalmente diferente. Emocionalmente também é diferente. Taticamente vai ser diferente, porque os times vão jogar completos. Em tese, me parece o Palmeiras completo, alguns pontinhos acima do Grêmio. Porque o Grêmio tem, por exemplo, o jogador Luan, né? Um jogador tido como um craque, é um grande jogador. Você vê, dificilmente ele é aproveitado no time titular do Grêmio e sempre entra no time alternativo. Será que ele vai ser escalado e vai entrar realmente para jogar aquele futebol dele? Eu acho que é um jogo igual e que tudo pode acontecer nessa partida. Aliás, agora, é bom ficar em cima do muro, né? Agora, quem vai fazer muita falta é o Edenilson, né? O Edenilson é um jogador que não vai... Mas o Edenilson está no Inter de Porto Alegre, né? O Edenilson, sou eu. Tô cabeção de peru. Acho que o São Paulo me deixou doido. Guido, eu acho que você foi tomar algum café com o São Paulo. Eu estava pensando no meu campo eu estava pensando no meu campo do Grêmio. Do Grêmio? Estava pensando no meu campo do Grêmio. O último jogo do Grêmio que nós assistimos, você vê o meio campo já comentamos aqui, o meio campo do Grêmio com muita qualidade, que é um time que toca muita bola e tal, e o Luan perdeu espaço nesse time. É um jogador que acabou de uma maneira ou de outra, com o crescimento do Cebolinha, com novas contratações do Grêmio, ele acabou perdendo. E o Tardelli pode fazer a diferença nesse time. Porque o Tardelli, se o Renato colocar ele desde o início do jogo, nessas alterações que ele veio fazendo com o André, que o André também centrou, ficou melhor posicionado no ataque e está fazendo gols, eu acho que o Grêmio ganha a primeira partida, não vai ser aquele placar elástico, e aí o jogo do Parque Antártica, tudo pode acontecer. Muito bem. Vamos torcer para que amanhã tenhamos um grande jogo e com certeza será esse pega na Libertadores entre Grêmio e Palmeiras. Aníbal Gomes, o seu destaque final, Aníbal. Olha, o destaque foi que mais uma vez o Fluminense ficou sem treinador, né? Um treinador que é tão decantado pela forma de jogar, agressiva, todo mundo gosta de ver, mas em todo time que ele vai, ele é dispensado. Então, eu acho que ele tem que mudar a característica dele. Não estou dizendo que ele está errado. Estou dizendo que ele não está dando certo. Ele vai ficar desempregado todas as vezes. E isso faz com que ele tenha que se recompor. Não tem jeito, não adianta. É preferível ele entrar, como diz o Guido, na mesmice e ficar empregado. Um abraço a todos. Um abraço, Aníbal. Guido Bortolomar, o seu destaque final, Guido. Bom, o destaque fica mesmo para o jogo de amanhã, que vai ser um jogo complicado. Mas o Campeonato Brasileiro está começando a tomar um gosto diferenciado, porque hoje nós temos, sem dúvida nenhuma, 6 equipes brigando pelo título da competição. São os 6 primeiros colocados ali com chances de chegar ao título do Campeonato Brasileiro. Todos eles crescendo no momento derradeiro, porque é o término do campeonato, primeiro turno, começando o segundo turno, muito mais difícil, e vamos ver o que vai acontecer. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Baixado Esporte fica por aqui. Amanhã um novo encontro ao meio-dia. Um abraço e até lá. Tchau.